Olá pessoal, então, tudo na paz? Viva! Minha gente, vamos resolver uma questão da prova de física do vestibular seriado da UPE, segunda fase, o SSA 2, processo de ingresso 2015, ok? Uma questão sobre calorimetria. Mas antes, está inscrito no canal? Não? Se inscreva, ative as notificações. Se gostar da aula, dê o seu like. Conto contigo, tá bom? Vamos lá para o enunciado? Vai, para a lousa. Questão totalmente original, do jeito que eu sempre faço, copiei diretamente do caderno de prova. Vamos lá? Duas esferas A e B, feitas de mesmo material, de raios RA igual a R e RB igual a R sobre 2, estão guardadas dentro de uma caixa selada e termicamente isolada. Se as temperaturas iniciais das esferas A e B são iguais a 25 graus Celsius para A e para 70 graus Celsius para B, calcule a temperatura das esferas quando o equilíbrio térmico for atingido. Entendi, estou aqui em cima. Como tem uma esfera que está numa temperatura maior do que outra, a temperatura de B é maior do que de A, o calor vai se propagar espontaneamente da maior para a menor temperatura, enquanto existir diferença de temperatura. A esfera B perde calor para A até o equilíbrio térmico. Só que a quantidade de calor que a esfera B perde é a quantidade de calor que a esfera A recebe. Nós estamos falando de uma quantidade de calor que provoca mudança de temperatura. É uma quantidade de calor sensível, regida pela equação fundamental da calorimetria, mc delta θ. Veja então que o sinal dessa quantidade de calor está preso à variação de temperatura. Isso quer dizer que variação de temperatura positiva, o corpo recebeu calor, calor positivo. Variação de temperatura negativa, o corpo perdeu calor, calor negativo. Ora, se uma perde, a outra recebe, e em módulo as quantidades de calor são iguais, com o sinal, a soma dá zero. O que eu acabei de desenvolver com você é apenas o princípio fundamental das trocas de calor. Quando um sistema é termicamente isolado, que é o caso, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas até o equilíbrio é zero. Princípio fundamental das trocas de calor. Ok? É ele que nós vamos usar, certo? Agora veja, a equação fundamental da calorimetria garante que a quantidade de calor sensível é o produto massa, calor específico, variação de temperatura. O calor específico não é problema porque as esferas são feitas do mesmo metal. A variação de temperatura, a temperatura final é a mesma porque é o equilíbrio térmico e as temperaturas iniciais eu tenho. O problema está na massa, que eu não sei as massas de A e de B. Mas veja que o que me interessa, na verdade, é a relação entre elas. Então, vamos descobrir essa relação? Vai, foco aí na lousa. Olha só, como as esferas são feitas de mesmo material, a densidade é igual. Densidade é a fração massa por volume. Então, passa o volume multiplicando. A massa é a densidade vezes o volume. O volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Quando eu comparo as esferas A e B, tudo isso aqui é igual. Concorda? Porque as esferas são de mesmo metal, a densidade é a mesma. Isso quer dizer que quando eu comparo as esferas A e B, as variáveis são a massa e o raio. Em que relação? Massa proporcional ao raio ao cubo. Só que eu vejo por aqui, ó, que o raio de A é R, o de B é R sobre 2, então o raio de A é o dobro do raio de B. Mas, como a massa é proporcional ao raio ao cubo, a massa de A, então, é o raio ao dobro, a massa é proporcional ao raio ao cubo, então a massa é 2 ao cubo vezes a massa de B. 2 ao cubo, 8, então a massa de A é 8 vezes a massa de B. Pronto, descobri a relação entre as massas. Agora, quantidade de calor sensível é o produto massa, calor específico, variação de temperatura. A soma algébrica das duas quantidades de calor da esfera A mais da esfera B é zero porque o sistema é termicamente isolado. Em módulo, as quantidades de calor são iguais, ok? Porque uma perde, a outra recebe, mas elas têm sinais opostos, a soma dá zero. Lembre, isso é o princípio fundamental das trocas de calor. Então vai ficar massa de A
calor específico, que é o mesmo, temperatura final, que é a mesma, menos a temperatura inicial de A, mais massa de B, calor específico, que é o mesmo, temperatura final, que é a mesma, menos a temperatura inicial de B. Essa soma dá zero. Certo? O calor específico já era, ó, dividir todo mundo por C. A massa de A, daquela relação de densidade, a massa sendo proporcional ao raio ao cubo, a massa de A é 8 vezes a massa de B. A temperatura T é a temperatura final, a inicial, TA, está aqui, 25 graus Celsius, se precisar de TB, 70 graus Celsius. Então, menos 25 mais massa de B, temperatura final, que é do equilíbrio, menos 70, que é a inicial de B. Dessa vez, quem cai fora é a massa de B. Dividir todo mundo por B, eu posso dividir zero por massa de B, porque a massa de B é diferente de zero. Então, o que aconteceu? 0 por massa de B, 0. Massa de B por massa de B, 1. Massa de B por massa de B, 1. Ficou 8T. Opa, peraí, para a gente manter o padrão. 8T. 8 vezes menos 25, menos 200. Mais T, mais com menos, menos 70, igual a zero. Certo? Que mais? 8T mais T, 9T, igual menos 200, menos 70, menos 270. Para o outro lado, 270. T, 270 por 9, T, 30 graus Celsius. Aí está a temperatura do equilíbrio. Show de bola, não é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá marcar o gabarito? 30 graus Celsius, procura aí devagarzinho. 30 graus Celsius, gabarito, letra D de dado. Confere lá para eu não ter marcado errado, fazer besteira no final. Tá aí, letra D de dado. Aí está. E eu apareço aqui. Q1 mais Q2, se preferir, QA mais QB é igual a zero. Princípio das trocas de calor para um sistema termicamente isolado. Quantidade de calor sensível, não houve mudança de fase, só houve mudança de temperatura. Quantidade de calor sensível, MC ΔT, onde ΔT é a variação de temperatura. Calor específico é igual, e eu precisei da relação entre as massas. Aí eu fui para a história da esfera. Densidade massa por volume, massa densidade vezes volume. Volume da esfera é 4/3 de PR ao cubo. A densidade é a mesma, então a massa fica proporcional ao raio ao cubo. Como o raio de A é 2 vezes o raio de B, a massa de A é 2 ao cubo vezes a massa de B, 8 vezes a massa de B. O resto foi fazer essa continha básica aí. Entendeu? Se gostou, dê o seu like. Se não está inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, isso vai nos ajudar. Ok? Eu vou ficando por aqui. Eu desejo para você um excelente estudo. Deixo também um forte abraço. Até a próxima aula.